Eu vou só pedir desculpa porque a gente vai ter que passar um pouquinho rápido por Claro, cada claro, assunto, claro, claro. até para tentar abordar Abranger o as máximo outras. possível isso de assuntos diferentes. O senhor, na verdade, comentou sobre isso, né? Que assim, o primeiro passo para entender as necessidades da população tem a ver com ouvir as pessoas, estar com elas, dar essa abertura. Como é que o senhor prevê a questão da participação popular na sua gestão, principalmente as associações? Porque a gente sabe que elas ocupam um espaço de representatividade muito importante, né? E que precisam ter uma relação de proximidade com a administração local. Então, queria saber sobre a participação popular, o que o senhor tem em mente em relação a isso? Eu diria que, do ponto de vista de forma de estar na política, é um enorme contraste entre mim, se eu for eleito Presidente de Câmara, e aquele que é hoje o Presidente de Câmara, o Basílio Horta, que é uma pessoa absolutamente distante da população, que é uma pessoa que não reúne com as pessoas, que está longe, que se fecha no gabinete no centro da vila e desconhece a realidade do terreno. Ora, é exatamente o inverso que se exige de um Presidente de Câmara, de um Presidente de Junta. Por isso é que eu assumi como primeira prioridade, por exemplo, a segurança e a videovigilância no Concelho de Sintra, garantindo assim a segurança da população, e vemos o Presidente de Câmara, Basílio Horta, a dizer que é um disparate dizer que há problemas de segurança. Ora, qualquer pessoa que anda de comboio à noite ou em determinadas partes do concelho à noite percebe que há graves problemas que têm que ser ultrapassados. E, portanto, essa proximidade começa na liderança, começa na nossa capacidade de estarmos no terreno, junto das pessoas, e esse é um compromisso pessoal que eu continuarei a assumir já depois do dia 26, se for eleito Presidente de Câmara. Mas há também um outro papel, que é através de um trabalho mais direto com as associações, as associações do território, que estão próximas das pessoas e conhecem a realidade das pessoas, e tem que se criar estes canais bidirecionais. E há várias formas de o fazer. Por um lado, por exemplo, através do orçamento participativo, em que nós assumimos o compromisso de começar pelo menos com 1% do orçamento total municipal para um orçamento participativo em que todos podem participar. Eu devo dar o exemplo, muitas vezes, quando, na minha experiência autárquica como vice-presidente em Cascais, quando avançamos com o orçamento participativo, as pessoas votavam mais nos projetos do orçamento participativo do que nas próprias eleições autárquicas. Estavam a votar em projetos para si. E algumas freguesias fazem orçamentos participativos com 5 ou 10 mil euros, é insignificante. Nós precisamos de uma aposta séria na iniciativa popular. Para além da ideia dos assembleias de cidadãos e de termos em cada bairro aquilo que nós chamamos os líderes de bairro ou tutores de bairro, que são pessoas que os vizinhos, no fundo, se identificam e que passa a ser uma antena em cada rua, em cada bairro, que liga diretamente à Câmara Municipal, no fundo, criando canais de comunicação bidirecional. Hoje as pessoas dizem... às lideranças locais, né? Desenvolver essas lideranças que estão no dia a dia da comunidade, conhecem as necessidades, então seria isso. Tal e qual, é fundamental, até porque hoje as pessoas dizem que ligam para a Câmara, ninguém atende, mandam e-mails, ninguém responde, usam aquela aplicação móvel que é o Sintra Resolve, mas depois nada se resolve. E nós precisamos, de facto, que exista essa comunicação nos dois sentidos, para irmos construindo ou reconstruindo, se quiser, a partir de cada rua, cada bairro, da comunidade, reconstruímos Sintra com uma identidade nova, renovada, virada para o futuro. Certo. E em relação a esse período pandêmico, né, nós sabemos que muitas famílias estavam, inclusive, com dificuldades, né, de alimentação e fonte de renda, muitas pessoas perderam o emprego. Existe algum projeto para desenvolver o comércio local e apoiar aqueles que continuam desempregados? Nós, neste momento, assumimos, como dizia há pouco, o desenvolvimento da economia local e o apoio ao comércio local como uma prioridade absoluta. Eu dividiria as nossas propostas, mais uma vez, estão disponíveis em detalhe no nosso site, mas há uma resposta de emergência, que temos que intervir agora, de imediato, e depois uma resposta de médio prazo. A emergência passa pela criação de um fundo social de emergência, em que comércio local, pessoas em situação de desemprego, instituições do nosso território, famílias que estão à beira da catástrofe financeira, e nós sabemos que o fim das moratórias e o contexto pandémico, de facto, puseram muitas pequenas empresas e famílias em situação de pré-catástrofe, garantir que este fundo evita que as pessoas se afundem. No fundo, é a pequena alavanca para garantir que possam dar o salto para o período pós-pandemia, para podermos começar a crescer juntos.
Do ponto de vista da transformação da nossa economia local, temos um projeto que é o Sintra Qualifica, que irá passar a ser uma formação profissional que, no fundo, vai casar os interesses das pequenas empresas com as suas necessidades profissionais e a nossa capacidade formativa, garantindo que nós possamos formar pessoas com competências técnico-profissionais necessárias para as empresas que nós, ou que já existem no território, ou que queremos atrair para o território. Focando em empresas, sobretudo, que sejam empresas que estejam orientadas no sentido da sustentabilidade, no sentido do mundo da economia circular. Sintra tem, pela sua posição, da sua natureza, do seu património, tem todas as condições para ser a capital da economia sustentável em Portugal e, quem sabe, a nível europeu. E, por isso, isso começa com um posicionamento estratégico desde já. A outra ideia para as pessoas em situação de desemprego, para além do Fundo Social de Emergência para resposta imediata, é também garantir que Sintra passe a fazer parte da rede internacional da Cidade das Profissões. No fundo, passamos a ter uma cidade das profissões que apoia as pessoas em situação de desemprego a encontrar novas oportunidades. Pessoas em situação de desemprego ou pessoas que queiram mudar de emprego, a encontrar novas oportunidades profissionais, ajudá-las, desde as coisas mais básicas, como fazer um currículo, até às mais complexas, como garantindo a formação de que necessitam e a orientação pedagógica e profissional que muitas vezes estas pessoas que estão, de certo modo, perdidas por uma razão ou outra, não têm. Eu diria que este conjunto de propostas, mais aquilo que apresentamos no nosso programa online, poderão alavancar, de facto, a economia de Sintra, gerando riqueza, e com essa riqueza conseguimos dar resposta aos enormes desafios sociais no concelho, num círculo virtuoso que, infelizmente, o que estamos a ver hoje é um concelho assente em trabalho precário, onde o desemprego, somos o segundo pior concelho, quando comparamos 2019-2021, com um aumento de quase 80% do número de desempregados no nosso concelho, face à área metropolitana de Lisboa, e, portanto, estamos num caminho de retrocesso contínuo que é preciso travar para depois nós podermos crescer, utilizando e garantindo que as pessoas de Sintra fazem parte desse processo de mudança. É como o senhor falou, né? Nós somos o segundo concelho maior do país e muitas vezes os índices sociais não acompanham a grandeza e a importância da comunidade, né? Absolutamente. O senhor falou também sobre qualificação. E por isso, se me permite só dizer, é que é tão importante, sendo o segundo concelho mais populoso e também o segundo maior concelho em termos de dimensão territorial, Sim. que é para mim pessoalmente incompreensível que nós não tenhamos, da parte do Basílio Horta, Presidente de Câmara, a disponibilidade para um debate de ideias, um confronto de ideias, porque o processo democrático, sobretudo alguém que está há 8 anos numa Câmara Municipal, não se percebe que não esteja disponível. Já percebi que são os assessores deles que não o deixam falar publicamente, mas isto não é aceitável, porque não é um concelho qualquer. O concelho de Sintra merece este debate de ideias, este confronto de ideias. É dessa discórdia, se quiser, que crescem as novas ideias e que os sintrenses, as pessoas que aqui vivem e trabalham, podem escolher o seu futuro no próximo dia 26, e nós continuaremos, e eu continuo disponível para esse debate de ideias, que eu creio que é precisamente a partir desse confronto de ideias que nós conseguimos construir algo melhor para as pessoas. Sim, inclusive a nossa iniciativa aqui no programa é essa, né? É dar abertura, visibilidade e voz para diferentes ideologias, né? Diferentes linhas de pensamento, justamente porque a gente acredita na diversidade. Então, eu acho que sim, o debate de ideias é fundamental e por isso a gente tem dado esse espaço.